congelada. Vocês não têm noção. Pois então, tá muito frio. Então, meus amores, vamos iniciar hoje, né, a nossa aula de dia 20, né? O prof passou correção de matemática também para vocês antes, né? E vamos iniciar aqui. Certo? Não era essa, Pri. Vamos ver outra Priscila. Está aqui. Página 108, ficou de tarefinha. Observe a reprodução do quadro Operários de Tarsila do Amaral e responda às questões. Então, enquanto vocês estão se organizando aí, meus amores, a prof vai começar o nosso boa tarde, certo? Ok? O prof caiu aqui, mas já está voltando, já voltei, né? Boa tarde, Yuri Gabriel, seja bem-vindo. Alex, boa tarde, meu amor. Davinielce, Henrique, oi, Isabelle, meu amor, seja bem-vindo. Jojo, Joana, João Pedro, Júlia Stephanie, Luca, Luiz Alberto, Maria Eduarda, tudo bom, meu amor? Como é que você está, princesa? tudo certo. Certo. Como é que você está, linda? Que saudade de você. Eu também estou com muita saudade. Seja bem-vinda novamente. Eu estou sem a apostila e eu ainda não recebi a apostila e eu estou no salão agora, só vou acompanhar a aula, tá? Tá, ok, meu amor. Boa tarde, Nicolas, Marina, Pedro Henrique, meu amor, Damasceno, Sara Sansão. Boa tarde, princesa. E um super feliz aniversário, né? Sei que está atrasado, mas é que ontem a prof não tinha aula, mas a prof deixou um recadinho para você lá no Insta da mamãe. Sofia, boa tarde, princesa. Não, prof, mas é amanhã o aniversário dela. É amanhã? É, E por que tinha foto de aniversário? porque foi adiantado. Oi? Foi adiantado. Ah, foi adiantado. Muito bem. Então amanhã tem feliz aniversário. Amanhã de novo. Cadê? É que a mãe dela comemora uma semana antes e uma semana depois. É aniversário indiano? 5 dias de aniversário, igual casamento? Ai, não sabia, gente. Tá valendo. Ganhou hoje, vai ganhar amanhã de novo. Semana que vem a gente está comemorando ainda. Não tem problema. Boa tarde, Theo. E Francesco, né? Francesco entra depois. Davi Palmeira também entrou depois do boa tarde, né? Eduarda, seja bem-vindo. Boa tarde, meus amores. Agora sim, vamos iniciar a nossa aula. E vamos lá. Então, foi solicitado o quê para vocês na aula passada? Observar a reprodução do quadro Operários, né? E responder as questões que estão na página 109. Esse quadro, gente, ele foi feito por Tarsila, né? Essa obra,
e no ano de 1933, gente, que foi um ano muito importante, né? Que nós estávamos no auge, né, gente, das fábricas, da construção civil, dos operários, certo? Página 109, estamos indo agora, tá? E ali? O que a prof pediu para vocês? O que mais chamou sua atenção na imagem? Alguém, por favor? Isso ficou atividade de tarefa, Pra gente. mim, nada. Oi? Prof, Oi? eu tenho uma sugestão. Fala, meu amor. Eu botei aqui todas as origens de pessoas. Isso mesmo. Também, né? O que chama atenção. A diferente origem de pessoas, né? Vocês lembram que a prof até mesmo, né, fez alguns comentários sobre essa obra, né? Tem poucos negros, muito bom comentário, Sofia. Né? Chamou a atenção da Sofia que há poucos negros naquela época que eram operários. O que aconteceu aqui com a prof? Não consegue ampliar a tela. E aí? Outras condições, gente. O contraste, né? Do céu azul, daquele dia lindo, né? Pensa de sol azul, sem nenhuma nuvenzinha, com as chaminés das fábricas, né? A cidade atrás, a modernidade, né? Dos prédios que já estava acontecendo, os operários, eles estão enfileirados, aglomerados, né? Também é uma opção. Então, o que mais chamou atenção? Poderia estar sendo escrito, né? O professor botou aqui, porque ali é pessoal. O que mais chamou sua atenção? Então, poderia ser o cinza das fábricas e o azul do céu, né? As cores, né? As nuances dos rostos dos operários, a composição, há uma linha diagonal clara, separando os operários da fábrica, o detalhe dos rostos das pessoas, que as pessoas são diferentes, que estão aglomeradas, amontoadas, né? Entre outros aspectos. Uma muçulmana, né? Muito bem, diferente origens, né? Vamos lá. Desculpa pelo atraso, tá, prof? Ok, meu amor, não tem problema. Prof. Número 2. Na época em que o quadro... Fala, Theo. Sou eu, prof. Enzo Marquezinho. Sim, meu amor, é que o Theo chamou a prof no chat. Ah, tá. Prof, Oi. eu cheguei agora por causa que eu tava comendo, tá? Ok, meu lindo, sem problema. Estamos corrigindo as atividades que a prof deixou de tarefa semana passada, tá? Página 108 e 109. Número 2. Na época em que o quadro foi feito, o que estava acontecendo com as indústrias e com os operários no Brasil, gente?
conforme a gente estudou, o que estava acontecendo naquela época? Professora, posso ler? Pode, meu amor. Tá. A partir da década de 1930, o número de indústrias aumentaram sensivelmente em todo o Brasil. Sobretudo em São Paulo, foi apenas nessa época que os operários conseguiram conquistar direitos que, incorporados à Constituição de 1934, garantiram algumas melhorias nas condições de trabalho. Muito bem, Nicolas. Isso mesmo, gente. Naquela época, o que aconteceu? O número de indústrias e de operários estava aumentando significativamente no Brasil. Houve um aumento, né, do número de indústrias e, consequentemente, de operários, né? A do Nicolas está super completa. Então, na época em que o quadro foi pintado, gente, o número de indústrias e de operários aumentava significativamente no Brasil. Fala, Gustavo! Ô, prof, Oi, meu amor. eu acabei de chegar. Que página que a gente tá? 109, meu príncipe. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, na época, gente, em que o quadro foi feito, né, o número de indústrias e de operários aumentava significativamente no Brasil. Número 3, meus amores. Como os operários aparecem no quadro. Importante, gente. Olha aqui. Em sua opinião, por que a artista os representou assim? Então, gente. Eu sei, prof. Pode, meu amor. A prof só está voltando aqui. Opa, diminui demais, eu acho. Pode falar, meu anjo. Amontoados devido ao número da variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas, que começavam a surgir no país no início do século XX. Muito bem. Isso mesmo, Nicolas. O que a gente pode observar, né? O que espera, né? O que, gente? Só para fechar aqui. Os operários estão amontoados, aglomerados, né? E ela compôs assim, gente, para dar a impressão que havia uma multidão, né? Com perda de individualidade, por mais que seja nítido, né? Que eles são diferentes, certo? Esses operários, eles são diferentes, fica nítido que eles acabam perdendo sua individualidade porque estão em meio à multidão, né? E a gente pode observar também que foi um período, né, que houve uma crescente, que havia imigrantes e até mesmo migrantes, né, que trabalhavam nessa classe operária.
Podemos passar para número 4? Não. Sim. Não. Ok, só um momentinho, a prof está deixando um tempinho. Oi, Camila, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Para mim, pode. Ok. Oi, Davi, tudo bom, meu amor? Seja bem-vindo. Davi Alves. Número 4. Identifique a semelhança e as diferenças entre os operários representados na pintura, gente. Eu sei. Pode falar, meu amor. A homens, a mulheres, a negros, a brancos, a carecas, a gente com cabelões. Isso mesmo, mas tu está falando para a prof as diferenças. Qual é a semelhança, Francesco? Daí eu não sei. Todos são operários. Todos são trabalhadores. São pessoas. Muito bem, Pedro Henrique. Né? Vamos lá. Os operários se diferenciam pelo gênero, há homens e mulheres, pelas características físicas, há pessoas loiras, morenas, negras, orientais e brancas, por questão de pele, entre outros, né? E a semelhança, gente, está no fato de todos estarem relacionados ao trabalho na indústria, né? Todos são operários, trabalham em indústrias. Enquanto vocês estão realizando essa atividade, a prof vai dar início à chamada, ok? Vou começar com a galerinha de Itajaí. Isabela. Presente. Presente. João Gabriel Cunha. Nicolas Trentin está presente, já falou com a prof. Olivia. Sofia também está presente, já falou com a prof pelo chat. Victor Xavier. Vinícius. Podemos ir para número 5? Não, peraí. Sim. Tá, prof, espera mais um minutinho. Ok. Número 5, meus amores. Repare nos rostos das pessoas retratadas e escolha 3 adjetivos que os caracterizem, né? Então, observe o rosto das pessoas retratadas e escolha 3 adjetivos que... Posso falar o que eu coloquei? Pode, meu amor. Eu coloquei tristes, infelizes e cansados. Tristes, infelizes, cansados.
sérios, amontoados, características, eles são diferentes, eles são iguais em quê, gente? São trabalhadores, né? Entre outras características, né? Página 110, tarefinha, mamão com açúcar, super fácil. Vamos lá. Em casa, número 1, escreva I para as frases que tratam de imigrantes e M para as que tratam de migrantes. Lê a primeira frase para a prof. Sara. Sara? Sara. Lê a primeira frase para a prof. Laura Silveira. João Pedro. Oi. Lê a primeira frase para a prof, amor. Em 1905, Joaquim veio de Portugal com sua esposa e filhos para trabalhar na fábrica de tecidos de Juta, em São Paulo. Ele é imigrante. Ele é imigrante, né? Muito bem. Segunda frase, Isabela. Pode ler para a prof? Maria, filha de uma ex-escravizada, viajou da Bahia para o Rio de Janeiro em busca de emprego. Okay. Migrante. Ela é migrante. Muito bem. Por quê? Porque ela está no mesmo país. Trocou de cidade, de estado, né? Dentro do mesmo país. Então, é migrante. Imigrante, quando você se desloca para outro país. Maria Eduarda, você consegue ler a 3 para nós? Com a apostila aparecendo ali no outro sim. Peraí. Pedro veio da Itália para São Paulo com sua esposa Teresa em 1910. Como era alfaiate, logo conseguiu trabalho e alguns anos depois abriu sua própria alfaiataria. Muito bem. Como ele veio da Itália, ele é Imigrante. muito bom. Ela é Schneider em alemão. Muito bem. Aproveita, Francesco, e lê a última para nós. Sim, senhor capitão. Em 1913, Filomena saiu de Minas Gerais com sua filha e foi para o Rio de Janeiro, então capital do país, trabalhar como costureira. Ela era Migrante. migrante. Por quê? Ela saiu do estado de Minas Gerais e foi para o estado de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Leia o depoimento recolhido por Ecleia Bossi e publicado em seu livro Memórias e Sociedade, Lembranças de Velhos. O senhor Amadeu, nascido em 1906. Comecei a trabalhar com 9 anos numa oficina de gravura. Meu irmão Alfredo, que trabalhava lá,
me encaminhou. Era estamparia, gravuras, fundição de placas de bronze. Nessa fábrica foi minha infância, mocidade e boa parte da velhice. Mocidade, gente, é juventude, né? Saí de lá com 55 anos de trabalho, aposentado. Quando entrei, ganhava R$ 500 por dia, R$ 15.000 por mês. Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde. R$ 500 por dia já dava para comprar leite e pão. Gente, se a gente converter esse dinheiro hoje, tipo leite e pão, quanto a gente gastaria hoje? Em média, R$ 10 para comprar leite e pão. R$ 9 ou 10. Entre 10 e no máximo R$ 15. Não passa disso, gente. Para comprar leite e pão. Isso que eu nem estou fazendo a conversão do dinheiro, né? Estou contando o que eu gasto com a minha família. Se eu vou na padaria, compro 10 pães, já dá R$ 6. 1 litro de leite, em média R$ 3 a R$ 4, já fechou praticamente os R$ 10. Então, foi mais ou menos nesse cálculo que a prof fez, tá? Para vocês verem como é baixo, né? O salário que ele ganhava. Número 1. De acordo com esse depoimento do senhor Amadeu, responda. Com que idade ele começou a trabalhar? 9 anos. 9 anos. Ó. 9 anos. Com 9 anos, aqui, ó. Comecei a trabalhar com 9 anos. E com quantas horas ele trabalhava por dia? 10 horas. Das 7 da manhã até as 5 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas? Será? Nove. 9 horas por dia, muito bem. Então, a resposta é: senhor Amadeu começou a trabalhar com 9 anos e ele trabalhava 9 horas por dia. Professor real? Assim, Oi. professor, esse textinho aí é real? Mamão com açúcar. Espera só um pouquinho. Quem está falando com a prof? O Nicolas, a Júlia. Fala, Júlia. Esse texto que a gente leu agora é real, da vida real mesmo? Se é para você copiar? Não. Esse texto que a gente acabou de ler é da vida real? É da vida real. Ah, tá. Sim. É da vida real. São relatos, né? Que foi recolhido por Ecleia Bossi e foi publicado no livro Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos. Número letra B. Vamos lá no número letra B. Letra B. Quanto tempo... Número letra B. Isso. Quanto tempo ele trabalhou no mesmo lugar, gente? 55 anos. 55 anos. 55 anos. Muito bem. Ele trabalhou 55 anos no mesmo lugar. E a remuneração que ele recebia, gente, era o suficiente para as suas necessidades? Não, pois só dava para pegar pão e leite. Sim. Muito bem, Nicolas. Não era suficiente. Por quê? Dava para pegar pão e leite.
Justamente. O dinheiro Não era para comprar pão. suficiente para sustentar sua família, pois só dava para comprar leite e pão ou pão e leite. Letra C, meus amores. Se esse depoimento fosse de um trabalhador hoje, do século XXI, que leis trabalhistas estariam sendo desrespeitadas pela empresa que contratou o senhor Amadeu? Temos 3 leis aí, hein? Não trabalhar desde criança, muitas horas de trabalho e ganhava salário mínimo. Muito bem. Ele começou a trabalhar com 9 amor. Isso mesmo. Começou a trabalhar com 9 anos, saiu com 55 anos e das 7 da manhã até 5 horas. Também. O que aconteceu aqui, gente? Que leis? Vamos lá. A idade mínima para trabalho está sendo desrespeitadas, né? Então, primeira lei trabalhista, a idade mínima está sendo desrespeitada. Qual é a idade mínima, gente, para se começar a trabalhar no Brasil? 14, 16 anos. 16. Dos 14 é só 14 aos 16 anos, você é considerado um aprendiz. Você só é oficialmente um trabalhador com carteira assinada, reconhecido pelo governo, tudo certinho, a partir dos 16 anos. Certo? Ou, segunda lei, a jornada de trabalho. Gente, você pode trabalhar 9 horas, certo? Porém, a carga horária de trabalho é 8 horas por dia, podendo se estender. Porém, quando você trabalha essa 1 hora a mais, você ganha um dinheiro extra por essa hora que você exerceu essa função, tá? Então, excesso da carga horária. E por fim, o quê? O salário, né, gente? O salário era muito baixo. E a lei que diz que temos o salário mínimo. E a lei que diz que você trabalha 8 horas por dia, você tem que ganhar, no mínimo, um salário. E que salário é esse, gente? O salário mínimo hoje é de R$ 1.045, certo? Então, essas foram as 3 leis desrespeitadas, né? Só desse pequeno relato. Imagina ele contando a vida toda. A número 3, a prof disse que não precisava fazer, né? Isso aqui, quando a gente realiza em sala, é legal para a gente fazer uma exposição, tudo certinho, né? Então, meus amores, para quem perguntou aqui, nós vamos até a página 113, tá? Já estamos quase no finalzinho. Já estamos na 111, são textos e depois há 3 perguntas. 4, perdão. 1, 2, 3 e 4. Bruno, posso falar uma coisa antes de alguém ler?
texto. Espera aí, deixa a prof botar os 2 fones para te ouvir melhor. Fala, meu amor. Eu mal. Minha mãe, a Silvia, ela nasceu no Dia do Trabalhador, no 1º de maio. 1º de maio, né? Então, Mas todo sempre vai ser feriado. feriado. Que vida boa. Por favor, um voluntário para ler. Eu. Vai, Ju. Pode ser? Pode ser. A Ju, depois o Davi. Tá? A luta pelos direitos do trabalhador. Conforme você estudou, no fim do século 19. XIX e no início do 20, os trabalhadores urbanos brasileiros enfrentaram grandes dificuldades. Recebiam baixos salários, trabalhavam em condições impróprias, tinham jornada diária Excessiva. ou seja, trabalhavam muitas horas por dia. Pode continuar. E não havia leis que regulassem as relações entre eles e seus empregadores. Muito bem, Ju. Então, assim, gente, o que a gente estudou? Que desde o final do século XIX, início do século XX, os trabalhadores urbanos brasileiros enfrentavam grandes dificuldades. A prof grifou isso de azul. Por quê? Como se fosse uma pergunta. E quais eram essas dificuldades? Alguém pode dizer para a prof? Salário baixo, baixas condições de trabalho e muitas horas por dia. E salário baixo. Muito bem. Trabalhavam muitas horas por dia. Muito bem, né? Então, recebiam salários baixos, né? Trabalhavam em condições impróprias, insalubres ou com um alto grau de periculosidade, tinham jornadas diárias excessivas, que a gente já aprendeu sobre isso, que muitas vezes levava até 15 horas de trabalho direto, né? E não havia, principalmente, gente, não havia leis que regulassem, gente, leis que fossem mediadoras, né? Que dissesse assim, peraí, 15 horas de trabalho por dia é demais, né? Naquela época era tudo, ó, tô nem aí. Era os empregadores, os patrões, cada um fazia a sua regra. E diante dessa situação difícil, nas primeiras décadas do século XX, os operários de diversas fábricas começaram a se unir, gente, e a lutar por melhorias nas condições de trabalho, gente. Que melhorias eram essas? Salários baixos, condições impróprias de trabalho, jornada excessiva, eles não tinham direito a férias, aposentadoria, fugiu a palavra, folga semanal, né, um descanso por semana. Então, várias, né? Muitos até recebiam castigos físicos, gente, que a gente já aprendeu isso, né? Então, dia 1º de maio, gente, é considerado até hoje um feriado que lembra justamente o quê? O Dia do Trabalhador, né? Que foi no dia 1º de maio, gente, no Rio de Janeiro, que houve uma manifestação de operários, né? Reivindicando o quê? Seus direitos, certo? E agora, ler para a prof, os trabalhadores se organizam, Davi Alves. Pode ler até essa parte aqui que a prof deixou aberta.
Até a jornada de trabalho diária aqui, ó. Depois eu posso ler, pronto. Depois eu vou mostrar. Tá. Depois pode ler, tá? Os trabalhadores que se organizam. No fim do século... Nossa, esqueci. No fim do século 19. E no início do século XX, o Brasil já contava com um número significativo de trabalhadores que atuavam nos mais diversos setores: indústrias, construção civil, portos, ferrovias e entre outros. Mas as condições de trabalho eram bem difíceis. Em muitos casos, cada empregador da indústria, do comércio, da construção civil, entre outros, impunha suas próprias regras, que deveriam ser seguidas. Era ele quem determinava o salário a ser pago, sempre muito abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência de uma família. A jornada de trabalho chegava a variar de 12 a 15 horas por dia. Não era até a jornada de trabalho? Era que eu estava no quadradinho até o final desse parágrafo, tá? Tá, entendi. A jornada de trabalho, que chegava a variar de 12 a 15 horas por dia. As multas e os descontos que aplicaria aos funcionários, as demissões, a ação realizada em caso de acidentes no trabalho e etc. Alguns chegavam a impor castigos físicos para aqueles que não atingissem a produção esperada. Muito obrigada, meu amor. Então, o que o Davi acabou de ler para nós, gente? Ô, prof. Que cada... Oi, meu amor. É porque tem gente que tá falando que tá travado. Não sei se já voltou, mas tem gente que tá falando que tá travado. Não tô te ouvindo. Pra mim, não consigo ouvir. Pra mim, tá normal? Chamada, meu sim, eu não consigo ouvir direito. Ok, meu amor. Yane, você tá pelo celular? Peraí, deixa eu entrar de novo. Prof, não tô te ouvindo? Gente, a prof escuta. Eu tô te ouvindo super bem. Eu tô te ouvindo super bem, prof. Deu, agora deu. Tá, a prof vai falar bem devagar. Quem sabe ajuda. A sua qualidade do áudio tá ótima. Isso. Então vamos lá, meus amores. Só entra de novo. Isso, às vezes realmente a internet que acaba oscilando, e aí muitas vezes é bom sair e voltar novamente, tá? Então, meus amores, o que a prof quer destacar aqui? Gente, muitas indústrias, ou empregador da indústria, né? Deixa a prof pegar, que a prof marcou errado aqui. Agora sim. Aqui. O empregador da indústria, certo? Eles impunham o quê? Suas próprias regras que deveriam ser seguidas. Era ele, né, o empregador, que determinava o salário, que sempre era baixo. A jornada de trabalho era excessiva. As multas e descontos que aplicavam em funcionários. As demissões, gente, muitas vezes injustas, né? E ações realizadas em acidentes de trabalho. Sem contar que alguns chegavam a impor castigos físicos, né? Se muitos não atingissem a produção esperada. Essa situação, gente, fez com que alguns trabalhadores se unissem, gente, para defender os seus direitos. E o que eles queriam, gente? Melhores salários, jornadas de trabalhos mais justas, ambiente saudável e seguro, entre outras reivindicações. Então, o
que a prof vai estar mostrando aqui para vocês? O quadro, né? O quadro abaixo, ele mostra os principais motivos de insatisfação dos operários brasileiros entre 1917 e 1920. Salário insuficiente, multas, atraso no pagamento, condições de trabalho, higiene, acidentes, o horário, descanso semanal e o não cumprimento de acordo. Que acordo, prof? Vamos lá. Prof está contratando, tem uma empresa e estou contratando o Alex e o Enzo e o Gustavo, né, para trabalhar. E eu estou oferecendo o que para eles? Ah, se vocês vierem trabalhar na minha empresa, né, aqui na minha indústria de tecidos, aqui eu sou um patrão muito justo. Você vai trabalhar 9 horas por semana, não vai trabalhar 15, porque lá na empresa do seu Joaquim, você trabalha 15, né? O meu pagamento do teu salário não vai atrasar. Aí o Gustavo disse assim, e como é que é a condição de trabalho? Aí eu digo, não, é ótimo, com segurança, né? Se caso você tiver um acidente, Gustavo, né, de trabalho, alguma coisa assim, não se preocupa, né? Eu sou um bom patrão e eu estou fazendo um acordo, eu estou te oferecendo algo. Só que o que acontece? O Alex, quando ele vai lá trabalhar, ele sofre um acidente de trabalho. E o que eu faço? Olha, Alex, você quebrou a perna, infelizmente, aqui na minha empresa, então você não serve mais, você está despedido. Eu não estou cumprindo o acordo. Já Gustavo, ele não trabalha 9 horas por dia, ele está trabalhando 14. Certo? Vocês estão entendendo a diferença? Quando é o não cumprimento de um acordo, eu posso te oferecer, fazer um acordo com você, que eu não vou atrasar o pagamento, que eu vou te dar condições de trabalho, você vai ter um descanso semanal, e depois ele não cumpria. Por quê? Porque não existia, gente, leis naquela época, certo? Que realmente organizassem isso, controlassem, né? Isso que acontecia, porque cada empresa, cada patrão fazia sua própria lei. Quem gostaria de ler esse parágrafo? Esses 2 parágrafos? Eu. Ali. Vai, Ali. Era o Francesco. Então vai, Francesco. É no Brasil? Começa no Brasil. E termina até onde? Até anteriores embaixo. Ah, está no final, tá. Pode ler os 2 parágrafos. Tá. No Brasil, os primeiros grupos de trabalhadores que se organizavam criaram, por volta de 1890, as sociedades de socorro mútuo. Os membros da sociedade destinavam uma parte de seus salários para fazer uma espécie de caixinha com a qual comprovavam remédios e pagavam diárias aos associados mais pobres. Além disso, promoviam festas, bailes e eventos, entre outras atividades e culturas sociais. No início do século X... Ok, espera só um pouquinho, Francesca. Deixa a prof explicar, depois você continua, tá? Então, meus amores, nos primeiros grupos no Brasil, foi criado em 1890, certo? A indústria, ela não estava tão emergente, né?
Ela estava em crescimento, mas ela não estava como na década de 1930, né? Que houve um avanço muito significativo. Ela estava crescendo. Então, foi feito o quê? Uma sociedade do socorro mútuo. O que é isso, gente? Os membros dessa sociedade destinavam uma parte dos seus salários, né, com o qual compravam remédios, pagavam diárias à sociedade, a associados mais pobres, promoviam festas, bailes, eventos, entre outras atividades. Então, o que a gente acabou de rever aqui nesse texto, né? Que foi feito na década de 1890, uma sociedade de socorro mútuo. O que é isso? Muitas vezes, aquele pai de família que ganhava só 15 réis por dia, 500 réis por dia, e trabalhava 15 horas, e só tinha dinheiro para comprar leite e pão, às vezes o seu filho ficava doente, e ele não tinha dinheiro para comprar remédio. Então, se ele era um associado, ele conseguia remédio na sociedade de socorro mútuo, né? Quando esse pai de família acabava se acidentando na fábrica, né? Ele perdia o dinheiro do dia. Eles pagavam essa diária para ele poder alimentar a sua família. E, além disso, promoviam festas, bailes, eventos, né? Então, era algo mais assistencialista. Eles ajudavam, né? Porém, não mudavam a jornada de trabalho excessiva, a falta de segurança no trabalho, mas foi um movimento que começou. Foi um movimento pioneiro. E a partir desse movimento, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, nós estamos vendo aqui um movimento que iniciou no final do século XIX. Agora, Francesco vai estar lendo um outro movimento que iniciou no início do século XX. Pode ler, Francesco. Tá. Vou ler. No início do século XX, essas sociedades se transformaram em liga de resistência. Além de prestar auxílio financeiro, elas também iniciaram a luta pela conquista de melhorias nas relações de trabalho nas fábricas, tentando acabar com os abusos dos patrões. Ok. Obrigada, Fran. Não, espera para eu explicar depois. Aí, meus amores, essa sociedade de socorro mútuo, que surgiu lá no final do século XIX, ela evoluiu no século XX. Ele deixou de ser uma sociedade de socorro mútuo, que só prestava auxílio financeiro, que só ajudava as pessoas, para iniciar uma luta pela conquista de melhorias nas relações de trabalho, nas fábricas, e tentando, assim, acabar com o abuso dos patrões. Certo? Prof. Oi. Tem gente conversando no chat. Tá, já vai ver. E somente mais tarde, gente, vieram os sindicatos, que substituíram o quê? A Liga da Resistência e a Sociedade do Socorro Mútuo. Então, primeiro veio Sociedade do Socorro Mútuo, depois Liga das Resistências e, por fim, sindicatos. Até hoje existe, gente, um sindicato. Sindicato dos professores, sindicato do comércio, sindicato dos caminhoneiros, sindicato dos hotéis e bares, sindicato da metalúrgica, sindicato dos ferroviários,
e assim por diante. O sindicato chegou para ficar. Ok? Posso continuar ao final? A prof já leu a última frase, perdão, amor. Que foi onde a prof explicou que mais tarde veio os primeiros sindicatos, tá? Próximo a ler aqui para a prof. Posso ler, prof? Pode ler, Iane. O primeiro Congresso Operário Brasileiro, que ocorreu em 1906 na cidade do Rio de Janeiro, reuniu trabalhadores que discutiram estratégias para garantir a segurança dos operários no ambiente de trabalho. A defesa deles contra os abusos dos patrões e melhores condições de trabalho. Foi nesse congresso que o termo sindicato passou a ser utilizado para denominar a associação de trabalhadores que defendem os interesses de um determinado grupo de profissionais. Por exemplo, sindicato dos professores, sindicato dos ferroviários e etc. Muito bem. Então, gente, em 1906 houve o primeiro congresso. E o que eles discutiram nesse primeiro congresso, gente? Olha aqui que interessante. Eles não foram para discutir carga de horário excessiva, salários baixos, algo assim. Eles foram discutir estratégias para garantir a segurança dos operários no ambiente de trabalho. Certo? A defesa deles contra o abuso dos patrões e melhores condições de trabalho. Certo? Mas o principal, gente, é a segurança dos operários no ambiente do trabalho. Por que isso, gente? Que abuso dos patrões eram esses? Se lembra que a prof comentou ali no início do nosso texto que muitos recebiam castigos físicos, né? Por um não cumprimento de uma meta diária ou algo assim, eles recebiam castigos físicos. A segurança, né, no ambiente de trabalho, eram máquinas e operários em lugares apertados, né, muitas vezes sem ventilação adequada, iluminação, né, sem algum equipamento de proteção. Isso acabava levando eles a se machucarem, né? E com o tempo, gente, os trabalhadores ampliaram a sua compreensão a respeito de como o movimento operário deveria funcionar. Para conquistar melhorias nas relações de trabalho, eles passaram a usar a greve como um dos instrumentos de pressão. O que seriam essas greves, gente? É uma parada temporária, coletiva, decidida, né, por assalariados de qualquer atividade em protestos para obtenção, de benefícios materiais ou sociais. Uma greve recente que foi muito impactante na nossa vida ocorreu em 2018, que foi a greve dos... Alguém sabe? Caminhoneiros. Os caminhoneiros. Os caminhoneiros pararam o Brasil, né? Eles estavam reivindicando que o governo abaixasse um valor que eles achavam que era abusivo, né? Tentaram negociar com o governo disse, não vamos abaixar. E aí, o que eles fizeram? Então, vamos parar o Brasil. Essa era a mensagem. Vamos parar o Brasil. Faltava comida no mercado. Justamente. Por quê? Tudo que acontece no Brasil acontece por causa dos caminhoneiros.
eles que pegam a carga de um certo local e levam para outro. Não adianta chegar mercadoria, vamos supor, no porto, se não tem um caminhão para levar para outra cidade, né? Eles pararam o Brasil. Aqui em Balneário, o que mais nos afetou foi a falta da gasolina, que realmente acabou. O posto de gasolina, ele só tinha a gasolina, um tanque, né, que fica subterrâneo, para ambulância, polícia e bombeiros. O resto parou. Eles não podiam vender mais. Eles tinham que garantir que esses serviços funcionassem, né? Faltou gasolina, alguns alimentos, né? Não chegamos assim, ter as prateleiras dos supermercados vazias, mas faltou alimento. Água, aqueles galão de água não tinha, gás acabou, né? Então, muitas coisas aconteceram porque não tinha o reabastecimento. Então, infelizmente, né, foi necessário para nós, infelizmente, né? Mas para os caminhoneiros foi necessário. Eles conquistaram, né, que não houvesse o reajuste e assim a greve teve seu fim, né? O governo atendeu o pedido dos caminhoneiros, né? Prof, Oi. eu lembro que eu ia saía com meu pai no carro, depois de gasolina, tinha filas, meu pai uma vez ficou mais de 1 hora ali na fila, porque ninguém queria ficar sem gasolina, né? Daí, Eu também. 1 hora esperando, e ainda estava longe da hora dele, então ele decidiu sair para procurar em outro posto, porque ele não aguentava ficar parado ali. Eu também. Meu amor, a greve dos caminhoneiros em 2018, gente, foi bem intensa, né? Então, como assim, ó, os Estados Unidos, em alguns outros países também, né? Ainda existe a malha ferroviária, né? Que faz esse transporte. No Brasil também existe, mas ela não é tão extensa, né? Ela só fica em alguns locais assim. E a gente depende literalmente dos caminhoneiros, né? Os Estados Unidos, eles têm tanto pelos caminhoneiros quanto pela malha ferroviária, né? Vai de trem, né? Aqui no Brasil, nós dependemos quase 100% dos caminhoneiros, né? Como a gente mora no litoral, conseguimos fazer o transporte através de barco, mas as pessoas que moram, né, mais para o oeste, distante, tipo Lages, né, até mesmo Urubici, não tem como ir de barco, né, gente? Então, teria que ter uma malha ferroviária, né, se caso, né? Então, por isso que os caminhoneiros, eles conseguiram, né, passar a mensagem: vamos parar o Brasil. E eles pararam, né? Essa foi a verdade, eles pararam. Então, vamos lá, meus amores. Número 1, 2, 3 e 4. São as perguntas. Quais eram os problemas enfrentados pelos operários no início do século XX? Dica: lá na página 100 Salário insuficiente, atraso de pagamento, as condições de trabalho, horário e descanso semanal e o não cumprimento de acordo. Também pode ser utilizado esse, tá? Porém, diz o seguinte: cada indústria fazia suas próprias leis, né? Os salários eram baixos,
enquanto a jornada de trabalho chegava a 15 horas por dia. Os operários também eram submetidos a multas e descontos, demissões arbitrárias, que são injustas, né? E não tinham qualquer assistência no caso de acidentes. E também havia alguns casos de violência física, né? Da onde a prof tirou isso? Quais eram os problemas enfrentados pelos operários no início do século XX? Os problemas enfrentados estão aqui, ó, no início, ó. Certo? Essa parte aqui, a Yane leu, diz os motivos de insatisfação. Eles estavam insatisfeitos com o salário, com multas, atraso no pagamento. Porém, aqui nós temos a questão... Opa, o prof se empolgou aqui. Volta devagarzinho. Prof. Pri. Quais eram os problemas enfrentados por eles, tá? Greve do Covid, Júlia. Nós já estamos numa greve do Covid. Nós já tivemos, né? Só que, infelizmente, estava tudo fechado por uma questão de saúde, né? Para preservar a saúde. Mas tu quer... Greve do quê? Tu quer reivindicar o quê, meu amor? Desde quando começou a pandemia, eu só saí de casa. Eu só saí de casa para me exercitar. Pois é, gente. Infelizmente, isso é uma questão de saúde, né? Não temos, é aquela famosa, a gente não tem controle, não existe uma vacina ainda, né? Vários estão sendo testados, mas nenhuma ainda assim, ó, a vacina saiu em novembro, todo mundo vai ser vacinado, em setembro, não, nada disso. Então, por enquanto, estamos... Prof. Oi. E agora as aulas estão previstas para voltar só em outubro. Só em outubro, né, gente? Quanto mais atrasa. Agora é outubro. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pode só em outubro, porque tinha uma para outra, A aula volta quando? outra. Agora está em outubro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, meu amor. Está previsto para voltar, não é certeza que volta. Tá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Nós moramos numa região aqui que ela tem uma bandeira vermelha. Nós temos muitos casos, né, de contaminação. Então, enquanto os números não abaixarem significativamente, gente, infelizmente, não vai voltar, né? Eu sei que muitas vezes a gente está fazendo a nossa parte, né? Gente, eu venho aqui para a escola, ó, sem mentira. Estou aqui na escola, estou sozinha, gente. Estou numa sala sozinha, certo? Então, a gente está fazendo a nossa parte. Eu faço a minha parte. Eu tenho aqui a máscara, o álcool em gel, tudo certinho, sabe? Profitar aqui. Só que não adianta eu fazer minha parte, vocês fazerem a parte de vocês ficando em casa, se tem muita gente na rua que não usa máscara, que estão fazendo festa, que estão achando que está tudo maravilha. Infelizmente, não é algo que a gente possa controlar. Ô, prof, Oi. abaixa um pouco a câmera, por favor. Eu? Não, eu digo tipo a câmera do computador. Da apresentação. É, apresentação. Aqui? Apresentação, prof. A apresentação. Não tá aparecendo ali a 2. Ah, tá, mas eu não cheguei na 2 ainda.
Vamos lá. Qual é a origem desses problemas, gente? Qual é a origem desses problemas aqui? O que originou esses problemas, gente? Esses salários baixos, jornada de trabalho excessiva, demissões arbitrárias, violência física aos funcionários. O que ocasionou isso, gente? Qual foi a origem desses problemas? Alguém tem uma ideia? A ausência de leis. Ausência de leis, né, gente? Bem isso. A ausência de leis, gente, que regulassem a relação entre patrões e empregados, que impediam esses abusos. Gente, hoje, imagina, nós temos as leis que nos protegem. Naquela época não havia. Cada patrão fazia sua lei. Eu tenho uma empresa, eu não castigo os meus funcionários. Nossa, que absurdo. Já o Henrique tem uma empresa, e se o funcionário não trabalhar 15 horas por dia, tá, e fazer 3.000 garrafas de vidro, não, demora, não, isso daí demora muito, cara. Fazer no mínimo, vamos colocar ali, no mínimo 50 chapéus, certo? O que acontece? Ele vai receber uma violência física. Essa é a empresa do Henrique. A minha já não há esse tipo de violência. Agora, na empresa da Júlia, a Júlia, as pessoas trabalham 9 horas, 10 horas por dia no máximo. Na empresa do Pedro Henrique Damasceno, ele já dá uma folga no domingo para todos os seus empregados. Eles trabalham todos os dias, de segunda a sábado, 15 horas por dia. Mas no domingo, ele dá folga. Vocês estão entendendo? Não existia algo que dissesse tem que ser assim para todos, que regulassem. Não existiam essas leis. Cada patrão, cada empresa fazia a sua jornada de trabalho, seu salário, se ia ter folga, sim ou não, se ele ia ajudar quando o funcionário se sofresse um acidente dentro da empresa, né? Se ia ter violência física ou não, cada empresa fazia o seu. Então, a origem de todos esses problemas que levou à insatisfação dos operários era o quê? A ausência de leis que regulassem, gente, a relação entre patrões e empregados, impedindo o quê? Os abusos. Ô, prof. Oi. No caso ali de que tu botou relação entre patrões e empregadas, não quer dizer relação tipo namoro, assim, quer dizer outra relação, né? Não, é a relação assim, ó, meu amor. Quando eu falo, nós temos uma relação em sala de aula, como professor e aluno, certo? Nós temos essa relação. Você não precisa ter uma relação somente de namorado, uma relação de amigo, uma boa relação entre seus familiares, quer dizer que você respeita, há um respeito mútuo. Nesse sentido, seria a relação, tá? Número 3. Como as sociedades de socorro mútuo ajudavam os trabalhadores? Como a sociedade do socorro mútuo
ajudava os trabalhadores? Ela dava parte do seu salário para juntar remédios para as pessoas que eram sócias quando tivesse algum parente doente, algum filho doente e não tivessem dinheiro, se eles fossem sócios, eles podiam pegar os remédios ali. Isso também, né? Muito bem, Anne. E também organizavam festas, bailes, eventos, né? Então, como a Sociedade de Socorro Mútuo ajudava os trabalhadores, gente? Os trabalhadores que tinham condições reservavam uma parte do seu salário, certo? Com isso, ajudavam a comprar remédios e a pagar diária aos associados mais pobres. Então, como eles ajudavam, gente? Eles ajudavam a comprar remédios, a pagar diária aos associados mais pobres e também organizavam festas, bailes, eventos, outras atividades culturais e sociais, né? Então, dessa forma que eles ajudavam os trabalhadores. Ô, prof, você pode subir um pouquinho para cima a apresentação? Não, prof, um pouquinho para cima. Para cima, sim? Não, é assim. Ok. E por fim, meus amores, vamos para a última. Enquanto vocês estão fazendo essa, a prof vai estar realizando a chamada, ok? Quem não responder aqui, a prof já está de olho no chat. Foi só isso hoje, prof? Calma, que tem a número 4 ainda. Muito Está pouquinho. quase no horário de vocês terem aula de educação física. Não foi, que rápido. Ali. Presente. Davi Alves está presente, leu hoje para a prof. Presente. Davi Palmeira. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Presente, meu amor. Prof, se meu celular desligar Henrique. aqui, acabou a bateria. Ok, meu amor. Henrique. Presente. Joana. Presente. João Pedro Moraes. Está presente. Júlia Lupato. Júlia Souza. João, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amor. Qual João? Você tem o microfone ainda? O João Moraes. Ele disse que ele tá bem doido. Agora não está funcionando. Eu sei, eu conheço um fone assim também. Júlia Souza. Larissa. Presente. Laura. Presente. Luca Marioni. Presente. Lucas Alberton. Maia. Faltou. Malu. Presente. Sara Siqueira. Sara Carneiro está aí. A prof já falou com ela, já deu parabéns. Theo Bernardes. Presente. Está presente. Davi Nielsen também está presente. Victor Levi também. Próxima chamada, a prof faz na questão número 4. Você acha que a Sociedade do Socorro Mútuo colaborava para a melhoria da relação de trabalho, tornando-as mais justas?
Vocês acham, gente, que essa sociedade de Sim. socorro mútuo, ela colaborou para a melhoria na relação do trabalho? Sim. Será? Eu acho que sim. Falamos no chat. Eu Vamos acho que sim. voltar para ler? Pode ser até a número 3 aqui, gente. Os trabalhadores que tinham condições reservavam uma parte de seus salários. Com isso, ajudava a comprar remédios e pagar diárias aos associados mais pobres. Eles também organizavam festas, bailes e eventos. Eles ajudaram, gente, a mudar a relação das condições do trabalho? Não, né? Muito bem. Sim. Não. Sim. Não, eles não ajudaram. Eles ajudaram as pessoas. A condição de trabalho continuou do mesmo jeito, Francesco. Tu entendeu? Eu ajudei você, Francesco. Sim. É aquela coisa que a gente diz assim, ó. Por que tem tantas placas e diz o seguinte, não dê esmola, espalhado pela cidade? Porque eu posso estar ajudando ele naquele momento, mas eu não vou mudar a condição de vida dele. Tu entendeu? Eu posso mudar a condição de vida de uma pessoa assim, se eu, em vez de dar o dinheiro, oferecer um emprego, um local decente para ele morar, até ele se estabilizar. Isso é uma ajuda significativa para a pessoa sair da rua. Não quer dizer, gente, que eu vou ver uma pessoa pedindo dinheiro para se alimentar, que eu não vou dar, não é isso. Entendeu? Mas é isso, é mais ou menos isso que eu estou explicando para vocês. A sociedade do socorro mútuo, ela não necessariamente ajudava em relação ao trabalho. Ela ajudava o trabalhador que tinha se machucado, ela ajudava o operário que muitas vezes teve que faltar o trabalho porque seu filho estava muito doente e não tinha quem cuidar, né? Então eles pagavam essa diária, mas assim, em relação à jornada de trabalho continuava a mesma, os abusos físicos continuavam o mesmo, entende? Sim. Entendeu a diferença? Sim. Então, vamos voltar. Não necessariamente, né, gente? É possível afirmar que a sociedade de socorro mútuo ajudava os que mais necessitavam. Entende? Porém, não colaboravam para mudanças em relação ao trabalho. Certo? Mas o que acontece, gente? Você não pode deixar de dizer que foi importante essa associação. Porque a partir dela, certo? Os operários começaram a ver que estavam enfrentando o mesmo problema. E que acabou promovendo união de organização, né, por um bem comum. E mais tarde, gente, ele deixou de ser socorro mútuo, assistencialismo, para a Liga de Resistência, né? Onde eles já começaram a discutir suas insatisfações e procurarem mudança. Então, a sociedade de socorro mútuo, ela necessariamente não colaborava, né, gente,
em relação à melhoria de condições de trabalho. Ela ajudava os que mais necessitavam, né? Com remédio, pagando diárias, entre outros. Enquanto isso, a prof vai estar fazendo a chamada. Akira, Alex, Presente, prof. Betina, Camila, Enzo, Presente. Francesco, Gabriel Pacheco, Heitor, João Pedro, Presente. Júlia Leal. Ô, prof, Oi. eu vou ter que sair agora, tá? Minha mãe tá me chamando pra fazer um negócio lá. Ok, Gabi. O prof já dá presente. Não, é o aqui pra Yuri. você, tá, mamãe? Gabi não, Yuri. Tchau. Tchau, meu amor. Rua Riquelme, Júlia Leal, Caio Valério, Lorenzo, presente, está aqui pelo chat. Luiz Alberto, Luiz Neto está presente. Marina também, boa tarde, Marina lindona. Pedro Alexandre, Pedro Ramina, Pedro Damasceno, Presente. Riane. Presente. Muito bem, meus amores. E assim encerramos a nossa aula de hoje, né, meus lindos? Semana que vem não, amanhã ainda temos aula de Geografia e a continuação do aniversário da Sara, né, que está sendo comemorado desde ontem. Prof, Oi. você falou de dar esmola, né? E a minha avó fala pra mim que quando alguém vem pedir esmola na rua, né, pedir dinheiro, não é pra dar dinheiro, é pra dar comida. Porque às vezes as pessoas estão falando a verdade mesmo, que elas querem, que elas estão com fome, então é pra dar comida. Mas às vezes as pessoas também querem dinheiro pra comprar droga, pra comprar esse tipo de coisa. Então, quando a pessoa pedir alguma coisa, você dá comida. Isso. Às vezes eu entendi a colocação, mas é isso que eu falo. A prof utilizou, Iane, o exemplo das pessoas pedintes, né? Por quê? Porque você dar um prato de comida, você está resolvendo, claro, muito, né? O problema daquela pessoa naquele dia. Então, era isso que mais ou menos o socorro mútuo fazia. Ela resolvia só uma parte do problema. Ela não resolvia as mudanças para as outras partes, né? Que era o quê? A melhoria nas condições de trabalho. Certo? O professor tinha trancado o prof aqui dentro. O prof saiu correndo. Prof, Oi. a minha mãe te mandou o trabalho que antes ela te mandou, só que não foi. Ela te mandou o trabalho agora. Ok, meu amor, a prof vai estar olhando, tá, meu lindo? Tá. Daí depois a prof já confirma o recebimento. Ok, meus amores? Então, aguardo vocês amanhã. Amanhã temos aula Abraços quentinhos. de Geografia. Abraços quentinhos para todos. Até depois tem aula de Educação Física, ok, meus lindos? Tchau pra todos. Fiquem com Deus. Beijo, meus amores. É a palavra.
Tchau, lindos. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau, meus amores. Abraços quentinhos.